Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. E que alegria poder estarmos mais uma vez reunidos aqui através desse nosso canal para juntos meditar a Palavra de Deus. Hoje, nessa quarta-feira, dia 27 de junho de 2018, estamos vivenciando a 12ª semana do Tempo Comum. E a liturgia de hoje nos propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os conhecereis. Acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ortigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos vivenciando a 12ª semana do Tempo Comum, e a liturgia de hoje nos convida a podermos, então, discernir os sinais dos tempos. Como assim? Ora, nós que buscamos a Deus, precisamos, então, saber se aquela pessoa que está pregando, falando no nome de Jesus, se é um bom pastor ou se é um lobo feroz. Pode parecer para nós fácil discernirmos sobre isso, mas não é. Porque, infelizmente, muitas pessoas ou lobos vêm tão disfarçados de pastores que muitas vezes nós então acabamos deixando se seduzir pelas palavras bonitas, pelo tudo aquilo que nos oferece. E Jesus então vai dizer para nós, olha, é pelos frutos que vocês então saberão quem de fato é pastor e quem é um lobo. Ou seja, o pastor é chamado a dar bons frutos. Porque uma árvore boa não dá frutos maus. E um lobo, ele então dá maus frutos e não tem como dar frutos bons. É assim que nós vamos então aprendermos a discernir quem é quem nessa nossa caminhada de fé. E assim, meus queridos amados irmãos, poderemos, ao encontrar aquele que é de fato o bom pastor, deixar-nos conduzir por todos os seus ensinamentos, para que assim então possamos absorver a riqueza do ensinamento de Jesus, que vem orientar, iluminar a nossa vida, a nossa caminhada, para que nós então não caiamos diante das trevas do mundo, a qual nós estamos inseridos. A primeira leitura de hoje, ela então está lá do segundo livro de Reis, capítulo 22. Na primeira leitura de hoje nós temos então os sacerdotes do templo, de maneira especial Eusias. Ele então disse ao secretário Safã que encontrou o livro da lei do Senhor. O secretário lê, e esse livro então, ele é revelado ao rei, dizendo, olha, os sacerdotes encontraram no templo o livro das leis do Senhor, da palavra de Deus. E ali então, ao ouvir aquilo que os sacerdotes liam daquela palavra, o rei, ele olha para a vida para a sua vida e a vida do seu povo, e vai então chegar à seguinte conclusão, iluminado pela palavra. Olha, Deus vai punir e castigar esse povo que foi desobediente, infiel, adúlteros, não viveram essa palavra. Os nossos pais então foram infiéis. Então, diante de tudo isso, o que resta para nós é castigo, é dor, é sofrimento.
Olha que bonito. Olhando para a palavra, trazendo ela para a nossa vida, o rei, ele pôde ali então constatar que e não estão vivendo a palavra de Deus. E é por isso que estão sofrendo. E é claro que essa é uma compreensão do Antigo Testamento. E nós sabemos que Deus não pune, não castiga ninguém. Mas é o não cumprimento dessa palavra que vai então mostrar para nós caminhos que nos levam à dor, ao sofrimento, à frustração. Caminhos que então nos levam às facilidades do mundo e que também nos levam à dor, ao sofrimento. Porque, como dizia o Evangelho, nós temos nos dias de hoje pessoas que se aproveitam até mesmo da palavra de Deus para poder então lançar as suas ideologias, conseguir aquilo que almejam, utilizando-se da fé do povo. E é uma pena porque o que nós temos presenciados ao olhar a nossa realidade, o nosso povo brasileiro é um povo bom, um povo caridoso, que ajuda, que compartilha, que não desiste, não desanima. Mas que infelizmente essas características são aproveitadas por pessoas que vêm então disfarçados de pastores, mas que são lobos, que buscam ali então sugar, tragar toda a riqueza dessas pessoas. Mas Deus, Ele é por nós. Deus nos fará justiça. A justiça dos homens pode até mesmo buscar se aproximar, ser justa ao máximo, mas somente a justiça de Deus, essa não falha. Porque Deus vê o coração. Mas sabemos que, então, as pessoas vão pagar pelos seus erros. Porque estão se utilizando, se aproveitando da fé do povo. E isso, com certeza, entristece o coração de Deus. Porque a religião foi feita para ligar, vem do latim religare, ou seja, ligar a Deus. Só que há pessoas que estão ligando com outras coisas que não a Deus. Então, meus queridos amados irmãos, é preciso deixar-nos iluminar pela palavra de Deus, que nos ajuda a discernir quem é quem nesse nosso contexto a qual nós estamos vivendo. Quem é que nós estamos seguindo? E diante disso, o salmista de hoje, ele convida-nos a elevar a Deus uma grande súplica, pedindo ao Senhor, ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Então precisamos aprender os preceitos do Senhor, para que assim possamos caminhar sempre no caminho da paz, da felicidade, da alegria, da felicidade, essa que ninguém nada pode roubar, tirar de nós. Portanto, queridos amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força nessa nossa caminhada, para que nós possamos então caminhar em meio às tribulações desse mundo, ouvindo sempre a voz do bom pastor, olhando para os frutos, é que nós vamos reconhecer aquele que nos vem de fato de Deus. E que assim, alimentados também pela palavra de Deus, possamos fazer dela o nosso manual de vida, para que assim possamos então aprender cada vez mais aquilo que o Senhor vem nos transmitir através da sua palavra. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido e amado irmão, que nos acompanha, faz parte desse nosso canal, dessa grande família que se tornou esse canal do YouTube para nós. Me alegro com a presença, a participação, a interação de vocês, comentando, deixando o seu like. Muito obrigado mesmo. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço a você encarecidamente que clique aqui embaixo em inscrever-se e faça parte também dessa nossa família. Ajude-nos a evangelizar através desse meio de comunicação social. E assim, vamos transformando essa realidade que nos cerca, anunciando o Evangelho da vida aos corações de tantos irmãos que precisam fazer o seu encontro pessoal com Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e o Espírito Santo. Amém. Deixo aqui a vocês o meu abraço fraterno. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.